Olá, irmãos, boa noite. Mais uma vez começando aqui um dos nossos cultos semanais de oração, estudo bíblico, de louvor a Deus. E eu quero te convidar para agora, nesse início, nós tirarmos aquele momentozinho de oração que nós gostamos de fazer sempre. Eu vou colocar para você uma música tocada ao piano que você conhece bem. É aquele cântico que diz: me derramar. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração e me derramo diante de ti. Então é isso que eu vou te convidar a fazer agora. Se coloque diante de Deus, fala para Ele todas as suas ansiedades, as suas preocupações. Não deixe de agradecer, não é isso? Porque Ele tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem nos livrado de coisas que às vezes nem nós mesmos sabemos, não é? Então tira esse momentozinho e se derrama diante de Deus e fala com Ele. E daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade ao nosso culto, tá bom? O Senhor reina, tremam os povos, Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o seu nome, grande e tremendo, pois é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Esse texto é maravilhoso. Fala que nós devemos louvar e exaltar ao nosso Deus, e é isso que nós vamos fazer agora, nesse momento do culto. O primeiro cântico diz: louvado seja, Senhor, teu nome, que seja entronizado
não apenas em nossas vidas, mas entronizado em todo o mundo, entre as nações. Vamos cantá-lo? Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor. Restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor, que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis
e dos poderosos eu louvarei a ti, Senhor. Eu louvarei a ti, Senhor. Lá no Salmo 19, no finalzinho dele, diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem ao meu Senhor, e que seja realmente assim. Eu vou te convidar agora para que faça essa oração cantada, pedindo a Deus para que sempre as palavras dos nossos lábios e tudo que estiver nos nossos corações sejam agradáveis ao nosso Deus, que nada passe pelas nossas mentes que não agrade ao nosso Senhor. Então vamos orar e cantar esta música agora. Vamos lá, Salmo 19. Agora nós vamos passar para aquela parte do culto onde o nosso Deus manda o recado aos nossos corações. Até aqui nós falamos com Ele, nós o louvamos, nós pedimos que Ele cuide dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas vontades. Agora Ele vai falar aos nossos corações através da sua palavra, e quem vai trazer essa palavra para nós é o pastor Alex. Então, passando para ele agora. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, como os irmãos sabem, nosso pastor ainda está de recesso, continue orando por ele, continue orando por sua família, e é um prazer estar com os irmãos, é um prazer estar com os irmãos aí, onde você me escuta nesse momento, mesmo distante. Estamos tendo essa oportunidade, esse momento de uma troca de ideias. É muito interessante estar aqui e talvez pensar e refletir que você me escuta talvez da sua TV ou do seu celular ou até mesmo do seu computador. E nós estamos juntos por um motivo muito precioso para cada um de nós, estamos juntos
por um motivo que define a nossa existência. Estamos juntos para adorar ao Senhor. Até agora nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o nome dele e vamos continuar fazendo isso. E o tema da minha conversa com você hoje, o tema da minha mensagem, é justamente a adoração. Nós vamos falar sobre alguns aspectos interessantes da adoração que podem refletir no nosso cotidiano e podem transformar a nossa perspectiva sobre o tema da adoração. Então, nesse momento, eu te convido, o texto que eu vou estar lendo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, eu vou estar lendo do verso 21 até o verso 24. E o texto vai estar sendo projetado na tela, a minha versão é a NVI, e o texto das Escrituras Sagradas vai dizer o seguinte: Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Amém. Bem, um texto muito conhecido, um texto que possivelmente os irmãos já leram em outras oportunidades, ou até mesmo já estudaram sobre ele em outras oportunidades. Mas aqueles que não conhecem, esse é o final praticamente do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Uma mulher que Jesus encontra numa oportunidade muito diferente, ou na verdade numa oportunidade propícia para a pregação da sua mensagem e para levar o seu evangelho, onde ele conhece uma mulher que foi buscar água no poço de Jacó, mas foi buscar água em um horário diferente, pois ela tinha uma vida diferente, e é através desse diálogo que o Senhor Jesus se apresenta como o presente de Deus para a humanidade. E aqui nós sabemos, e já tive a oportunidade de explicar aos irmãos, que judeus e samaritanos tinham uma rixa entre eles. Não era costume dos judeus passarem em Samaria, por isso também é um fato muito interessante Jesus estar encontrando com essa mulher, pois é exatamente em Samaria onde eles vão estar tendo essa conversa. E quando Jesus encontra essa mulher, e no final desse diálogo, Jesus apresenta, ou na verdade apresenta não somente para ela, mas para todos nós, um fato muito importante, ou talvez o texto mais fundamental quando falamos sobre adoração no Novo Testamento, no fato do entendimento de qual é a vontade de Deus sobre a adoração. Quando Jesus diz que Deus é espírito e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, é muito interessante, pois a palavra em grego, na tradução original, vai dizer que Jesus, ou que na verdade Deus, o Pai, procura aqueles que se prostrem. A palavra seria prostenetes. E ele está procurando aqueles que, grosseiramente tentando traduzir a palavra, ele procura aqueles que se ajoelhem. Ele procura aqueles que estejam realizando esse movimento de se prostrar diante dele em espírito e em verdade. E pensando em adoração, pensando nesse movimento de adorar a Deus em espírito e em verdade, pensando em buscar entender e aprender e vivenciar a experiência que a Escritura Sagrada tem para nós, o primeiro ponto que me veio à mente é que a adoração tem a ver com contemplação. Contemplar a Deus e contemplar a sua obra e a sua criação tem tudo a ver com adorar a Deus. Falar sobre contemplação nos dias de hoje talvez seja algo complicado, pois afinal de contas nós temos diversas linhas religiosas mais conhecidas como religiões esotéricas que adoram forças da natureza, pedras ou coisas do gênero. E contemplação, na verdade, não tem a ver com adoração nesse aspecto. Contemplação tem a ver com reconhecimento. Entender que Deus criou todas as coisas e cada uma dessas coisas criadas por Ele
revelam o seu poder e a sua ação em toda a sua criação. E isso já está nas Escrituras há muito tempo, pois afinal de contas, quando o salmista vai dizer que ele eleva os seus olhos para os montes, buscando o socorro, e através de ver aqueles montes, ele entende que o socorro vem do Senhor, entender que o próprio Deus, no 7º dia, tem o seu descanso, que é um descanso contemplativo, um descanso que observa tudo aquilo que ele fez e entende o quanto tudo aquilo era bom. E nós conseguimos comprovar isso lá em Jó, no capítulo 38, quando o próprio Deus se apresenta a Jó e fala detalhadamente de sua criação. E fala o quanto essa criação é importante para ele e foi criada em seus mínimos detalhes. A gente consegue entender e compreender que a contemplação tem tudo a ver com a adoração quando o próprio Jesus vai se utilizar da sua contemplação da criação dele e de seu pai, quando ele explica sobre as aves dos céus e os lírios do campo. Eu me recordo que quando eu era adolescente, eu sempre me questionei, quando estava lendo as Escrituras Sagradas, o que aconteceria com o resto da criação. Pois afinal de contas, como nós somos a coroa da criação, e nós sim seremos salvos e seremos levados à ascensão do céu, eu sempre me questionei o que poderia vir a acontecer, ou por que nós somos tão importantes, ou por que o resto da criação não é tão importante assim. E eu me recordo que um dia estava lendo um livro, e fui indicado a ler esse livro, do autor Augusto Cury, chamado O Futuro da Humanidade. E nesse livro conta a história de um jovem estudante de psiquiatria que conhece um mendigo, que na verdade tinha uma história por detrás. E aqui eu não vou dar spoiler do livro, na verdade, para você ter a oportunidade de ter a experiência de conhecer o livro e ler sobre ele. Mas após aquela leitura eu pude entender e compreender que, da mesma forma que nós podemos contemplar a criação de Deus em toda a natureza, nós conseguimos contemplar também a criação de Deus naqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Que nós podemos entender como Deus nos criou nos seus mínimos detalhes, como Deus nos fez quase do tamanho de um universo quando falamos sobre complexidade. Entender que a adoração tem a ver com contemplação, entender que nós estamos diante da ação, ou na verdade podemos ver a maior obra de arte da história da existência, pintada pelo Criador, ou na verdade pintada pelo maior de todos os artistas, aquele que pintou não só a nossa história, mas pintou a história de toda a humanidade e desenhou nos mínimos detalhes toda a criação. Então adorar a Deus é contemplar a sua obra em todos os aspectos. O nosso segundo ponto, ele fala sobre vivência, porque adoração é vivência. Se nós entendemos que nós adoramos a Deus quando contemplamos a sua obra, nós também entendemos que nós adoramos a Deus quando nós vivenciamos a sua obra, quando nós desfrutamos daquilo que ele nos gera. O Salmo de número 148 vai dizer que toda a criação adorava a Deus através da sua utilização, ou na verdade através da sua vivência. Vai dizer que o sol, a lua, as estrelas, todos os seres viventes adoram a Deus vivendo e realizando a sua função, sendo ação, ou na verdade gerando a ação para aquilo que eles foram chamados e convocados. E quando nós pensamos nisso e pensamos no texto que nós lemos de João, nós entendemos sobre movimento. Se ajoelhar, se prostrar, é um ato de movimentação, é um ato de ação. Então a adoração também tem a ver com ação. E essa vivência é essa prática, é viver aquilo que Deus nos concede. É adorar a Deus, é viver a vida que Ele nos concedeu, que não é uma vida simples, e sim uma vida em abundância. O livro de Eclesiastes vai falar diversas vezes quanto coisas fúteis
e quantas coisas materiais, ou quanto algumas coisas e algumas perspectivas da vida são como correr atrás do vento. Porém, o Kohelet, ou o sábio, vai dizer em diversos momentos o quanto os mínimos detalhes da vivência humana, ela também é algo que recebe, ou que na verdade vem às nossas mãos, diretamente das mãos do Criador. Algo que nós recebemos de graça e algo que nos é concedido para adorarmos ao Senhor, para estarmos vivendo aquilo que Ele nos concedeu. Ou melhor, voltando ao texto, para estarmos vivendo da forma que Ele nos projetou para viver. E essa forma é adorando ao Senhor. E aí, sobre vivência e sobre adorar ao Senhor com vivência, eu me recordo de um mito chinês muito famoso, que é o mito do coelho da lua. Pode parecer engraçado, mas essa história vai dizer, e algumas pessoas também vão dizer, baseados nessa história, que toda vez que eles olham para a lua, eles veem a figura de um coelho. E essa história conta que um dia um grande sábio, aquele que era o deus da lua, decidiu descer à terra e, fazendo uma pequena investigação, ou na verdade tentar entender quem seria a criatura ou o ser mais humilde entre eles, e na verdade quem seria o ser que teria a capacidade de se doar, ou na verdade de ter misericórdia para com alguém. Porém, não seria válido ele, como um Deus, se apresentar na sua verdadeira forma, pois afinal de contas, se por acaso qualquer criatura o visse em sua verdadeira forma, saberia que poderia talvez receber uma recompensa. Então ele se disfarça para que a sua interação com aqueles que ele pudesse encontrar e descobrir qual era deles o mais generoso, ele se disfarça de um mendigo. E por acaso aquele mendigo faminto encontra um macaco, uma raposa e um coelho. Então ele pede aos três que eles pudessem lhe dar algo para comer, que eles pudessem lhe ajudar de alguma forma e pudessem saciar a sua fome naquele momento. O macaco, muito habilidoso, rapidamente sobe em uma árvore e pega algumas frutas para aquele homem, e leva, e ele se alimenta delas. A raposa, também muito astuta naquele momento, pega e consegue pegar um peixe em um riacho que havia ali próximo e dá aquele peixe para aquele homem se alimente. Porém o coelho, frágil, que não tinha muita capacidade, pede um auxílio, tanto ao macaco quanto à raposa, para que pudessem acender uma pequena fogueira. E naquele exato momento onde a fogueira é acesa, o coelho se lança ao fogo para que aquele homem possa se alimentar de sua vida. E naquele exato momento, aquele mendigo se volta e se transforma novamente no sábio da lua e decide eleger o coelho como o ser mais generoso que ele conseguiu encontrar. E talvez agora você se questione qual é a grande moral da história, ou o que isso fala para nós. E se pensarmos, irmãos, a nossa vivência precisa ser uma vivência que nós adoramos ao Senhor. Nós estamos falando sobre adoração, estamos falando sobre o entendimento que Deus é Senhor de todas as coisas e nós admiramos todas elas, nós contemplamos todas elas, mas nós vivemos todas elas. E a nossa vivência precisa ser uma vivência de entrega, precisa ser uma vivência de se entregar a Deus. Estevão talvez possa ser comparado a esse coelho que foi parar lá na lua, pois ele não poderia viver, ou ele não poderia continuar vivendo sem falar sobre o Evangelho de Cristo, sem adorar a Deus através do dom que ele havia recebido do próprio Pai. Então entender que a adoração também é vivência, entender que nós temos que nos entregar a essa vivência. E por último, já chegando ao final, chegando ao nosso último ponto, adoração tem a ver com oração. Oração é relacionamento.
Adorar a Deus tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Existe uma história muito famosa sobre uma mulher que um dia é questionada sobre o que ela pedia a Deus em suas orações, e ela responde que ela não falava nada, ela somente ouvia o que Deus tinha a dizer a ela. E respondendo, ou na verdade recebendo novamente uma outra pergunta, ela é questionada o que Deus falava com ela. E ela vai dizer que Deus não falava nada, ele simplesmente a escutava. Essa história, ela também é muito interessante porque ela nos revela o quanto a nossa oração, a nossa relação com Deus, ela precisa ser tão íntima, tão real, tão pessoal, a ponto de não exigir palavras. Nós adoramos a Deus quando nós buscamos a Deus. Adoramos a Deus quando nós buscamos nos relacionar com Ele. Como o próprio Jesus disse, oração é relação com Deus, pois afinal de contas o Pai procura aqueles que o adorem, aqueles que se relacionem com Ele. Relação precisa de intimidade, precisa de fé. Nós precisamos crer em Deus para buscá-lo, nós precisamos crer em Deus para viver por Ele, nós precisamos crer em Deus para contemplar a sua criação. Mas entre todas as questões nós precisamos entender que principalmente oração, ou na verdade adoração, precisa de contemplação, precisa de vivência e precisa de relação com Deus. Então que você possa, de tudo aquilo que eu te disse nesse momento, guardar isso em seu coração, que você precisa contemplar a obra de Deus, você precisa viver a obra de Deus, você precisa se relacionar com Deus através da oração, porque você precisa adorar a Deus, porque é por isso que estamos aqui. Então, que o Senhor nos abençoe. Muito bem, agora finalizando o nosso culto, tem só uns recadinhos para deixar para os irmãos. Como você sabe, o nosso pastor está de férias, está descansando um pouquinho, daqui a pouco ele está de volta, mas com certeza ele está de lá assistindo aos nossos cultos, participando conosco também, aproveitando esses dias de descanso com a sua família. Mas as atividades da nossa igreja seguem normalmente, lembrando que nós estamos participando daquela campanha dos fogões, para levar lá para a Bahia. A meta é de 100 fogões. Você pode comprar o fogão e mandar enviar lá na igreja, ou você pode enviar um Pix do valor que você puder ajudar, não é isso? No final, todo esse dinheiro será revertido para a compra dos fogões que faltarem. As informações estão aqui na arte para você, o Pix da nossa igreja, o Pix da igreja de Itacuruçá, que também está recebendo, e essa campanha vai até o dia 28 de janeiro, então isso precisa ser feito só até o dia 28. Dia 29 não dá mais tempo, dia 30 não dá mais tempo, tá certo? Até o dia 28 de janeiro todos nós devemos cooperar com essa campanha. Mais um anúncio ainda esse mês, no dia 22, que é um sábado, é o penúltimo sábado do mês de janeiro, festa missionária lá na nossa igreja, promovida pelo projeto Neemias, que vocês já conhecem bem, sabem que é aquele projeto que ajuda na construção de templos. E eles vão fazer essa festa lá na nossa igreja, lá na quadra. Todos devemos participar, todos devemos orar por esse momento, todos devemos estar lá no dia, ajudar a espalhar a notícia para que muita gente esteja lá e para que seja angariada uma boa soma para ser revertida para esse projeto. Tá bom? Então, ore, divulgue, participe no dia 22. Agora nós vamos ficando por aqui. Eu desejo que o seu restante de semana seja abençoado e que nós possamos nos ver ali na nossa igreja no domingo, pela manhã, às 10 horas, no nosso culto, tá bom? Fica com Deus, então, e até lá.